um pouco, assim, de relacionar a minha história também com, de certa forma, com um problema de saúde mental. E Andriele, como a nossa atual contribuidora, nessa formatação nova que a gente está construindo, né, de podcast, ela também está aqui para trazer alguns comentários e um pouco também de experiência sobre problemas de saúde mental, principalmente na igreja, né? Que às vezes muita gente acredita que é até falta de fé, né, ter problema de saúde mental, mas é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Sim, eu sempre gosto de observar curas emocionais na própria vida, né? Por exemplo, quando eu olho para a história de Eva, que ela teve a perda do filho, né, por assassinato, do próprio Caim, matou Abel. Deus ali concede outro filho a ela. Ela chama Sete, e fala que ele foi um consolo para ela. E Deus, e muitas vezes ele traz essa consolação, né? Essa consolação. Se importa, né, com assim, os traumas, né? E muitas vezes a gente é tão martirizado, assim, de certa forma, de uma maneira, num discurso muito forte, de dizer bem assim, não deixe os traumas te afetarem. Mas é claro que os traumas afetam, né? E na própria lei do Senhor, Deus permitia o luto. Sim. Deus, ele ordenava que houvesse luto. Na lei do Senhor, em Deuteronômio, quando havia guerra, já do povo estabelecido da terra, e se o homem israelense quisesse se casar com uma prisioneira, ele teria que respeitar o tempo de luto dela, para depois se casar. Sim. Então, Deus, eu sempre vejo princípios que na Bíblia eu vejo como um cuidado à emoção. E o respeito do próprio Deus ao trauma, ao tempo, né, ao trauma que o ser humano pode causar dentro do emocional do ser humano, né? Sim. O próprio guardar o sábado também é sobre o que a gente conhece como burnout, né, que é a saúde causada pelo trabalho, né, a doença mental causada pelo trabalho, né? E Deus, ele se importa também com o nosso coração, né? Sim. E outras passagens eu vejo Deus confrontando. Sim. Confrontando como se fosse Jonas, né? Jonas tinha realmente terror no coração dele quando pensava no povo de Nínive, né? Sim. O povo da Síria. Povo que tinha um histórico de violência tremenda com as mulheres grávidas, de formas de assassinatos terríveis, né? E eles abriam as grávidas e tudo mais. Então Jonas, quando recebeu essa ordem do Senhor, ele ficou apavorado. Sim. Deus ali não permitiu que ele se esquivasse da obrigação. Deus confrontou. Ali ele confrontou também com as emoções de Jonas e mostrou que ele é quem perdoa, ele que é misericordioso. E que ele que julga. Exato. Existem esses dois extremos, ele né? Confrontado, aquilo que Deus, ele fala, caramba, realmente cuide da sua saúde, e também tem aquele momento que Deus fala, olha, levanta daí, vai ser homem, meu irmão, toma uma postura, né? E quando eu pensei em trazer esse versículo da Bíblia, eu acho que esse versículo da Bíblia, ele, assim, se as pessoas que me conhecem, elas forem falar alguma passagem da Bíblia e lembrar de mim, vai lembrar exatamente dessa passagem, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Porque eu trouxe essa promessa para mim, né? Eu trouxe essa promessa que, se eu colocar o meu coração alinhado ao propósito que vem do Senhor, minha vida seria como a luz da aurora, que no momento mais escuro da minha vida eu acreditava que um dia seria dia perfeito, né? Essa promessa que eu tomei para minha vida,
E foi algo que realmente me motivou. Às vezes a gente também tem um problema muito sério, principalmente dentro da igreja, né? Com essa coisa da motivação. O que é que te motiva? O que é que chega ao teu coração para te motivar? Parece que hoje a gente está vivendo uma época que isso é vergonhoso. Em que momento você tem esse versículo? Rapaz, eu tomei esse versículo para mim desde muito jovem. Eu sempre gostei muito desse versículo. Só que ele foi tomando um significado na minha vida ao longo da minha trajetória. Eu fui amadurecendo e aquilo também foi se tornando, esse versículo também foi se tornando, minha concepção foi tornando esse versículo mais profundo, tá entendendo? O momento mais escuro da noite é uma intersecção entre a noite e o dia. Quando nós estamos no momento mais escuro da noite, é o momento que os primeiros raios de sol começam a surgir. E isso foi com Jonas, né? Quando ele estava na beira do abismo, foi ali que ele percebeu que a relação que ele tinha com a vida ainda existia, né? Ele não tinha medo da morte, ele queria morrer. E quando Deus levou ele à beira da morte, ele percebeu que ele ainda tinha amor pela vida, né? Chegou as primeiras luzes de sol para ele, né? E Deus levou, trouxe ele novamente ao propósito, né? E isso foi muito, assim, muito significativo na minha vida, porque eu me isolei de todo mundo, eu passei a não me cuidar mais, eu não me importava mais com o meu futuro, eu não queria, eu não tinha desejo de ter um futuro, tá entendendo? Eu não me importava em ter amizades, eu não me importava com o que as pessoas pensavam de mim, com o que as pessoas falavam de mim. Eu não tinha preocupação de construir a minha própria imagem. Eu apenas tinha desistido das minhas relações, né? Mas assim, sabe, eu sempre tive na minha mente que eu podia mudar aquela situação a qualquer momento. Mas é porque eu realmente não tinha vontade de mudar. Não existia nada na vida que eu falasse, que eu achasse que valia a pena a minha luta, o meu esforço. Você falando, eu lembrei da história de Elias. Sim, Elias. Então, lutou contra um sistema de idolatria, um pouco desobediente, um rei entregou a si mesmo. Uma nação inteira, quase inteira, né? Tá aqui de joelhos, né? Nosso dobrado. Mas ali ele entregou os pontos, ele foi pra caverna. Esperou a morte. Tem uma estafa nele que a gente fala, né? O Quando acaba a cansaço, nossa né? esperança, ora e luta para que. Trabalha e não vê as coisas acontecerem. Não vê. É muito trabalho para pouco resultado, né? E de repente. Quem nunca passou por isso? Às vezes aquela. Eu trago assim a aplicação pra gente aqui, às vezes aquela oração que você faz pela sua família e não vê nada mudando. Você ora pela sua família para que haja salvação, para que haja. Mas amanhã você não vê nada, e é aquela situação de opressão e nada muda. E são várias situações que a gente. Eu estou citando um exemplo, mas pode ser outra. Aquele vestibular que nunca. Aquela faculdade de medicina, né? Que nunca chega. E assim vai, por exemplo, né? Chega uma hora que bate aquela desesperança, às vezes não trabalha nada, no resultado. E esse viu assim. E às vezes é olhar para frente e não se enxergar em lugar algum, tá entendendo? É você. Solidão. É como se você não se identificasse com nada. Exatamente. Como se você não se encaixasse em nada. É como se eu já aconteceu comigo. Eu olhar ao redor e falar, meu Deus.
que é que eu vou fazer? Onde eu vou estar? Porque como se, tipo assim, já passei por isso, ninguém me entende, eu não consigo encaixar em nada. É uma situação de solidão. Eu acho que eles passou por isso, porque ele falou, só eu fiquei. Exatamente. Só eu. Aí o Senhor fala, não. 7.000 joelhos que não se dobraram. Será Deus, né? E assim, é muito duro. E ver que Deus cuidou de Elias, né? Cuidou de Elias. Porque Deus, ele mandou para um lugar que tinha água e mandou os corvos alimentar Elias, porque Deus ele maltratou Jó e falou, Jó, ser homem. Deus, ele ensinou a Davi a ser homem, mas Elias, Deus, ele viu que era um fardo muito pesado, né? A desesperança é um fardo pesado, né? A falta de ambiente é um fardo pesado, né? A falta de se sentir homogeneizado, né? Assim, é como se você fosse feito de um material diferente, como se você não conseguisse se enquadrar em lugar nenhum. Isso é um fardo pesado, a solidão. E olha que eu tô pensando, naquela época havia muita pressão, né, do rei e tal. Porque ele que declarou que quem seria o Deus seria Baal, Astarote. Então, quem daqueles 7.000 que não se dobraram ia se declarar que estava do lado dele? Exato.